Pessoal, sou a Marilena Assis e estou entrevistando o colega Ismael Esbriça, da PUCA-SEG, Publicações em Cassetes e em Áudio para Cegos, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele fará um relato de parte da história da instituição e trazendo para nós informações sobre um senhor chamado Lauro Blaut, que, quando viajou para o exterior, percebeu o quanto os cegos de lá estavam mais evoluídos do que nós e desejou, então, ocupar seu tempo de aposentado trabalhando com as pessoas com deficiência visual. E o que ele queria, era seu lema, era embelezar a vida dos cegos. Assim diz Ismael. Então, em 75, o Lauro Blaut fez uma descrição de viagem. Ele descreveu tudo que ele viu lá nos Alpes suíços, né? Neves, enfim, tudo que havia lá, né? Descreveu também os coliseus romanos, alguma coisa da mitologia grega ele trouxe também, né? E várias outras obras de Natal, o oratório de João Batista, o Sino Retini, a Bolsa de Estudo, também todas obras do Lauro Blaut, né, que apresentavam um programa, sempre com deficientes envolvidos, né? E em 1978, então, houve a gravação da Bíblia Falada, a primeira gravação da Bíblia completa no nosso país, em português. E este projeto durou 1 ano, foram locutores profissionais que gravaram, e eles eram pagos, inclusive, né? Porque... Através de que projeto e com que verba? A verba vinda da Alemanha, da Christoph Umblin de Mission. O seu Lauro Blaut, numa viagem, e levando o projeto da Bíblia, ele conseguiu esta verba lá na Alemanha para a gravação da Bíblia. Eu tive a oportunidade, em 1979, de receber esta Bíblia. Foi a primeira Bíblia que eu ouvi e que tive acesso. Inclusive, ela era distribuída gratuitamente para as instituições, igrejas, bibliotecas, escolas, e até mesmo para pessoas individuais, né? Era emprestado esse material. E houve outros projetos depois, outras gravações, inclusive parcerias com outras pessoas, a Resposta para a Vida, Reflexões Diárias, Davi Golias, enfim, outras parcerias, outras gravações também. Mas em 1986, então eu vim para a PUCA-SEG agora, Marilena. Sim. E foi aonde eu implantei aqui. Eu trouxe o projeto, a gravação de material didático, livros e qualquer outro material que os cegos precisavam, né? Saliento aqui a importância da participação de uma pessoa com deficiência visual nos projetos, trazendo a partir da realidade de um cego ou de qualquer deficiência a necessidade para contribuir e orientar os projetos. Sim, porque inclusive na época não havia material gravado e muito pouco em braille, né? Então se fazia necessário naquela época isso. Hoje em dia temos tudo aí, né? Mas na época era muito difícil. A própria Marilena aqui, ela é testemunha, né, de que... Eu concluí a minha faculdade de letras apoiada pelos materiais gravados pela PUCA-SEG. Sim. E anteriormente já tinha desistido de outros cursos universitários em função de falta de material. E quando comecei a minha vida como profissional da área da deficiência visual nas escolas, eu contei com a PUCA-SEG para gravar os materiais para que eu tivesse acesso e que para os alunos estudarem. Então a PUCA-SEG fez parte da minha formação e contribuiu na minha profissionalização como professora. Inclusive esse trabalho surgiu porque sabe que um colega nosso, cego, ele iniciou a faculdade e ele recebeu uma pilha de material, de polígrafo, mais ou menos assim uns 40 centímetros. Ele ficou apavorado, vou fazer o quê? Não vou poder fazer nada. Desistiu da faculdade na época.
Muito bem, Marilena. O que mais que você quer ter? Informações? Me parece que nessa parte dos deficientes visuais, tu poderia colocar a evolução da tecnologia. Começou com fita de rolo, que foi reduzindo e tal. Exatamente. Fita de rolo, como era um processo, era uma qualidade excelente na época. Depois passou para o cassete, depois foi reduzindo o mini cassete, e depois então você começou a entrar então na mídia, né, que hoje ainda está aí, o CD, e também o pendrive, o cartão de memória. Hoje em dia, tudo isso é possível se fazer, né? Tudo isso é possível e os cegos têm acesso hoje em dia a tudo isso, essa evolução. Na nossa época de estudante, nós solicitávamos emprestado o envio de livros em braille e de livros em cassete, e depois devolvíamos tudo para que outros cegos também pudessem ler. Esse transporte sempre foi gratuito pelo correio através do secograma, que ainda existe hoje. Exatamente. Inclusive, foram gravadas milhares e milhares e milhares de fitas. Eu mesmo fiz isso, copiei milhares e milhares. Inclusive, nós ainda temos aqui os originais aqui, se alguém quiser conferir, nós ainda temos aqui originais em rolo e em fita cassetes ainda temos. Esta etapa aqui, Ismael, eu acho que está bem explicitada, mas tu tens um relato sobre os projetos de surdo-cegueira que é encantador. Sim, esse senhor, o Lauro Blaut, ele tinha uma visão assim muito ampla e lá adiante, e ele iniciou um trabalho com um surdo cego chamado Lauro Jung, aonde ele estava transcrevendo para o braille tudo que já havia sido gravado até o momento, sobre teatro, sobre as peças que ele realizava, que ele fez, né, que ele foi autor, né? Porque nesta época não havia impressora braille. Não havia. Então ele recebia, através de uma pessoa digitando naquela máquina teletátil, com os dedos, e imprimia para o braille numa máquina braille, que até nós temos ainda aqui a máquina braille e esta máquina teletouch que ele recebia pelos dedos, né? A teletouch hoje é similar à linha braille. Muito bem. E então ali nós temos aqui, inclusive nós temos aqui vários originais que o Lauro Jung produziu, assim, recebendo pelos dedos. Até o Lauro Blaut, que ele era quem dirigia, quem era o mentor de tudo isso, né? Ele dizia, recebendo as informações pelos dedos. Ele achava impressionante isso. A vida não foi tão fácil como é hoje, mas nós superamos as nossas dificuldades e somos vencedores, vitoriosos, não é mesmo, Ismael? Olha, eu acredito que sim, né? Porque nós que temos um pouco mais de idade, passamos naquela época de dificuldade, como hoje está fácil, né? Muito fácil. Hoje nós temos livro braille sendo posto no lixo, porque não se sabe onde armazenar tanto volume de material. Nós mesmo aqui, Marilena, nós temos revista que nós recebemos de vários lugares do mundo que ninguém lê. Sim, hoje o meio digital ele é de fácil acesso e não pesa nada, então fica muito fácil. Hoje o braille está sendo mais resumido a pequenas anotações. Eu me impressionei muito uma vez, quando eu liguei para uma escola, que eu queria doar essas revistas, eu não queria botar no lixo, botar fora, né, Marilena? Sim. Eu queria doar, enfim, quem sabe, de repente, né? E eu liguei para uma escola que trabalhava com deficientes, e sabe o que me responderam? Aqui ninguém lê braille. É lamentável, mas é um diagnóstico. Então, a importância de nós continuarmos lutando por esse código de leitura e escrita que faz parte da cultura e dá acesso à ortografia, à compreensão da leitura e da escrita. Ouvindo os trabalhos realizados pela instituição, posso
informar que as descrições realizadas pelo Sr. Lauro Blaut tiveram um enfoque de documentário, não foram audiodescrições detalhadas, e sim informes de suas viagens, por onde passavam, em um cenário da região, porém bastante resumido, mas muito agradável de se ouvir e bastante informativo.